Boa noite aos amigos de casa que nos vê pela telinha e aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, 29 de setembro de 2023. Iniciaremos agora a nossa palestra mensal, que sempre acontece na última sexta-feira do mês. E quem fará essa palestra é a pessoa que mora longe. Uma pessoa linda, mas está sempre pertinho da gente nos nossos corações. Wanda Bragion. Ela é trabalhadora espírita, é monitora de cursos, é passista e palestrante. Vou deixar a Wanda dizer o tema da palestra de hoje. Não vou dizer, certo, Wanda? Está me escutando, Wanda? Olá, Igara, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Então, seja bem-vinda novamente à nossa casa, Wanda. Obrigada. Obrigada, Igara. Boa noite a todos. Vamos inicialmente fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e agradecendo por mais um dia neste planeta, neste orbe que nos acolhe, por termos vencido todas as barreiras e estarmos aqui unidos para aprendermos mais um pouquinho desta doutrina de luz que nos orienta e nos mostra o caminho a seguir. Que a espiritualidade amiga presente possa nos auxiliar na exposição da noite e que, além de ensinarmos, possamos cada vez mais aprender e divulgar a doutrina dos Espíritos. Graças a Deus. Agora sim, boa noite a todos, com muita saudade, com muita alegria no coração por estarmos reunidos nesta casa de luz, nesta casa de Maria Madalena, esta irmã que só nos ensina e nos auxilia. É 29 de setembro, a palestra de final de mês, e nós vamos ter como tema Vencendo Barreiras com Kardec e a codificação da doutrina dos Espíritos. Setembro amarelo. E nós ouvimos durante o mês de setembro e vimos durante o mês todo falar-se em setembro amarelo, prevenção ao suicídio. Mas por que setembro amarelo? Então, antes de nós falarmos da doutrina, vamos entender por que setembro amarelo. No Colorado, Estados Unidos, o menino de nome Mike M., nascido em 1977, cometeu suicídio exatamente no dia 8 de setembro de 1994. Quem era Mike M.? Mike M. era uma criança que teve uma infância tranquila, calma, tinha uma família que o ajudava, que o instruía, era um bom rapaz, estudioso, caridoso e amava tudo sobre carro. E acabou comprando um Mustang velho e ele, adolescente ainda, reformou todo este Mustang e o deixou novinho em folha. E a cor que ele pintou o carro? Amarelo. Os pais de Mike haviam saído e retornaram naquele dia 8 de setembro, às 23h52 para casa. E qual não foi a surpresa e o desalento
ao constatar que dentro do carro amarelo, Mike havia dado um tiro na cabeça e tirado a própria vida. Do lado do corpo, um bilhete. Pai, mãe, não se culpem. Amo vocês. Com amor, Mike. Mike era um menino muito amado na sua região. E no dia do seu velório, os amigos fizeram fitinhas amarelas com mensagens, porque só aí ficou-se sabendo que Mike era depressivo, estava com depressão. E aí, logo em seguida, os pais se reuniram e começaram a fazer uma campanha em ajuda àqueles que necessitavam, e o lacinho amarelo passou a ser o representante deste grupo, que se chamou Yellow Ribbon. E de lá para cá, o Setembro Amarelo permaneceu. Era a cor preferida de Mike, e ele passou a ser o símbolo da campanha de prevenção ao suicídio. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E o que se pede, normalmente, como o caso de Mike, as pessoas não percebem o que um ser humano está passando no seu interior. Às vezes a pessoa é alegre, brinca, corre, conversa, mas lá no seu íntimo ela está com algum problema, com alguma tristeza, com algum medo. E aí nós perguntamos: quais são as causas do suicídio? Infinitas são as causas. Um problema financeiro, uma questão amorosa, uma doença, enfim. N são as causas para que um ser humano desista da própria vida. Mas aí, nós que somos espíritas, vamos entender o que acontece logo após o desencarne. A pessoa cometeu o ato, achando que, morrendo, os seus problemas iriam se acabar. Aquela dor que ela estava sentindo não vai mais existir. Aquele medo que ela tinha acabou com a morte. E qual não é a surpresa quando ela se depara do outro lado da vida? Ela continua viva. A morte não existe. O que ela perdeu? O corpo físico. Mas o seu espírito continua vivo. E o que ela consegue com esse ato? Infelizmente, ela vai armazenar mais débitos para a sua próxima encarnação. E é aí que entra Kardec. É nessa questão de entendimento de quem somos nós que a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec, nos ensina e nos orienta para que nós aprendamos a tomar atitudes de acordo com a nossa vida verdadeira. Nós vamos lembrar que Kardec começou a estudar a codificação espírita lá quando aconteciam as mesas girantes. E Kardec era um estudioso, era uma pessoa cética, daqueles que tinham que ver para crer,
E ele percebeu que quando aquelas mesas batiam, balançavam, havia uma inteligência por trás, porque a mesa não bate sozinha, porque a mesa não se movimenta sozinha. As respostas que chegavam eram respostas inteligentes. E Kardec, através de perguntas e respostas da espiritualidade, codifica a doutrina. E, em 1857, nós vamos ter o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos. E é este livro, este ensinamento, são estas 1109 questões do Livro dos Espíritos que nos ensinam que nós somos espíritos imortais, que o corpo físico perece, mas que nós continuamos vivos. E aí eu pergunto para vocês, com este pequeno conhecimento, será que estes nossos irmãos que cometeram o ato do suicídio, se tivessem a certeza de que são espíritos eternos, teriam cometido este ato com a própria vida? Kardec nos ensina mais. Nos ensina que somos espíritos e que também em 1861 ele publica o Livro dos Médiuns. E Kardec nos ensina que nós somos médiuns. Todos somos médiuns. Acreditando ou não, aceitando ou não, nascemos com a faculdade mediúnica da mesma forma que nascemos com a capacidade de andar, de falar, de aprender. A mediunidade é inerente à nossa formação. E para que serve esta mediunidade? Para nos colocar em comunicação entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual. Estamos sempre em comunicação com a espiritualidade. Estamos sempre em comunicação com os dois planos. Uma hora é a tua intuição, outra hora a tua mente pensa em alguma coisa e você fala, mas eu não pensei isso. Mas a espiritualidade está se comunicando com você. E esta mediunidade nos faz pensar mais uma vez na questão do suicídio. Nós sabemos que há categorias e categorias de espíritos que, dependendo da nossa evolução, estamos em sintonia e aprendizado com a espiritualidade da luz ou não tão da luz. Nós sabemos que somos influenciados pelos nossos próprios pensamentos, porque o nosso pensamento é a anteninha que nos liga à espiritualidade. Muitas vezes, um irmão comete um ato contra a própria vida, porque, além dos seus pensamentos e os seus sentimentos estarem negativamente sintonizados, há ainda a influência de irmãozinhos menos esclarecidos, que nós chamamos de obsessores.
Então, o que nós mais precisamos é estudar. O que nós mais precisamos é aprender, entender a doutrina dos espíritos, entender que as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles estão ligados a fios energéticos que nós nem percebemos, tanto a coisas positivas quanto a coisas negativas. A tristeza, o medo, a raiva, as palavras negativas, elas atraem sintonias iguais. Então, quando um irmão comete o ato de tirar a própria vida, com toda certeza, ele não está bem, com toda certeza, os seus pensamentos estão nebulosos e ele perde a coerência da própria vida. Mas Kardec nos traz mais um ensinamento. Em 1864 é publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É Jesus em ação. Quando nós estudamos o Evangelho, quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós entramos em sintonia com o que Jesus nos ensinou. E quem tem o ensinamento do Cristo, quem segue o que Jesus ensinou, sabe o quanto a vida é importante, o quanto a vida é o dom que o Criador nos deu e que nós não temos o direito de dispô-la de qualquer jeito. Nós sabemos que as leis morais que estão no Evangelho nos ensinam o caminho da retidão, nos ensinam que somos, como Jesus disse, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, a cada aprendizado que a doutrina nos permite, nós vamos assimilando os conhecimentos do Cristo para melhorarmos a nossa vida e para auxiliarmos o irmão que está no caminho e que, por algum motivo que não compete a nós julgar, está um tanto quanto perdido. Por isso, no Setembro Amarelo, nós temos que entender que este é um chamamento, uma conscientização. Mas não é só no mês de setembro que nós temos que nos preocupar com a questão do suicídio, porque a vida no planeta Terra, ela é uma vida de desafios. E as pessoas, o ser humano, ele enfrenta obstáculos todos os dias. Há aqueles que têm a condição e a capacidade de parar para pensar e dizer assim: epa, eu estou saindo do caminho reto. Eu estou pensando de forma negativa. Eu preciso melhorar os meus pensamentos. Eu preciso buscar a fé raciocinada que a doutrina espírita nos ensina. Mas há aquele que sequer tem uma religião
e que se envolve muito mais nos problemas, nas situações desagradáveis. É este irmão que nós temos que buscar e puxar para o aprendizado. Então, a nossa responsabilidade, enquanto seguidores da doutrina espírita, conhecedores de que não há morte, há apenas uma passagem para uma dimensão diferente, mas nós continuamos vivos. Nós temos a responsabilidade de, ao perceber um irmão em desequilíbrio, um irmão entristecido, um irmão desajustado, de alguma forma, nós precisamos nos achegar a este irmão. E, através da palavra, através da conversa, através da tentativa de fazer este irmão se abrir, porque muitas vezes, só de conversar, as pessoas começam a sentir que a vida continua, começam a perceber que não estão sozinhas. Esta é a nossa grande função. Não precisamos dizer, olha, eu sou espírita e a doutrina espírita diz que a gente nunca morre, porque há irmãos que ainda não têm esta condição de entender. Nós vamos lembrar lá da época de Jesus, quando Jesus esteve na Terra, quanta coisa Jesus ensinou, mas ele ensinou através do amor, através do perdão. E ele disse que mandaria o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Mas o próprio Cristo nos deu a prova de que a vida continua. Se nós lembrarmos, no terceiro dia após a crucificação de Jesus, o que houve com ele? Ele não voltou, ele foi visto pelos apóstolos, ele foi visto pelas pessoas, até que ele subiu aos céus. E quando ele sobe aos céus, não é o seu corpo físico, mas é o seu espírito que está subindo. Então, Jesus deu a mostra para nós. O corpo material fica, mas o espírito continua. Só que se Jesus tivesse falado em mediunidade, em ser espíritos naquela época, nós não tínhamos a compreensão. Hoje, há 166 anos da primeira publicação do Livro dos Espíritos, quantos irmãos nós conhecemos que ainda não creem, que nos perguntam, que nos questionam como alguém morreu e voltou para contar? Claro que voltou. Quantos espíritos já deram os seus depoimentos em livros, em mensagens? A própria codificação espírita. Não foi Kardec que inventou. A codificação espírita, ela foi ditada pelos espíritos, e por espíritos de alta luz, e por espíritos de uma evolução fantástica. Então, nós precisamos entender que, enquanto espíritas, precisamos estudar. Cada vez mais nos aprimorar no conhecimento da doutrina. E Kardec foi
um paizão para nós, porque em 1865 ele publicou O Céu e o Inferno. Existe céu? Existe inferno? Leiam O Céu e o Inferno para entenderem toda a questão que era falada pelos religiosos da época e essa mistificação de que ou você morreu ou vai para o céu ou vai para o inferno, e nós sabemos que não é isso. A doutrina vem nos ensinar. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Não existe essa historinha de, você é bonzinho, então quando você morrer, você vai lá para o céu e vai perto dos anjinhos tocando harpa. Mas você é ruim, você é mau? Não, então você vai queimar para o resto da tua existência no fogo do inferno. Nós sabemos que não é assim. Respondemos pelas nossas ações. Por isso, desencarnamos e reencarnamos. A cada reencarnação, temos a chance de acertar aquilo que erramos na anterior e de nos melhorarmos, para cada dia subirmos o degrauzinho da evolução que um dia nos levará ao patamar que Jesus tem. Vamos ficar pertinho dos anjos, mas para isso temos muitas encarnações pela frente. E Kardec, na sua infinita luz, em 1868, escreveu a Gênese. A Gênese, outro dia uma amiga disse assim para mim, eu comecei a ler, mas é muito difícil. Eu não consegui entender. Nós não temos que ter pressa de entender as coisas. Leia devagar. Leia um pedacinho, assimile, analise. Não entendeu? Pergunta para quem já estudou. Busca decifrar aquilo que você não entende. Mas a Gênese traz para nós toda a história do planeta, do orbe, de como este orbe foi plasmado inicialmente, porque Jesus é o governador planetário deste planeta Terra. E porque nós, espíritos imortais, estamos aqui, neste planeta de dualidade, onde existe o bem e o mal, a noite e o dia, o claro e o escuro. Onde nós ouvimos dizer que estamos num planeta de expiação e provas, rumo à regeneração. Tudo no planeta conspira para a nossa evolução, mas nós precisamos buscar o conhecimento. Aquele nosso irmão que achou que resolveu todos os seus problemas, tirando a sua própria vida, e que quando chegou do lado de lá, percebeu que continuava vivo e que não entendia o que estava acontecendo, com toda certeza ele vai receber ajuda. Com toda certeza ele vai ser encaminhado para o aprendizado do espírito. Mas talvez ele tivesse prevista uma reencarnação de 80 anos e ele só viveu 17. Esse tempo todo aqui que ficou faltando, ele vai repor na próxima. Então, se ele soubesse
através do estudo da doutrina espírita, que ele é um espírito eterno que não morre, que nós temos uma programação reencarnatória a cumprir, que esta programação reencarnatória não foi feita por Deus, pelo Criador, nem por Jesus, ela foi feita por nós mesmos, quando nós estávamos lá na erraticidade. Nós somos responsáveis pelas nossas mazelas, por aquilo que deixamos de cumprir. E somos beneficiados pelas coisas boas que fazemos. E o Criador não pune ninguém. Ele não vai punir o nosso irmão que cometeu este ato impensado, talvez. É a própria consciência que cobra. É a própria consciência que questiona. É a própria consciência que exige a reparação do erro. Então, nós, enquanto espíritas, precisamos buscar auxiliar o nosso próximo. Talvez uma palavra amiga faça com que um irmão mude de ideia. A campanha que foi feita lá nos Estados Unidos, que se chama Yellow Ribbon, que começou pelos amigos e pelos pais do Mike, ela já salvou muita gente. Peça ajuda. Se você está com um problema, muitas vezes quem está do lado de fora enxerga a solução. E quando nós estamos num problema, ele se torna como uma cebola, cheia de camadas. E essas camadas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. E aquele problema que era pequenininho, de repente ele toma proporções inexplicáveis. E, dependendo do ser humano, ele se perde nesse emaranhado. Quando você conversa com alguém que está fora do problema, esta pessoa vê com mais clareza a situação. E ela pode te ajudar. Então, nós que sabemos que a vida continua, que temos a certeza de que Jesus nos deu todas as receitas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não foi? O primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós não amarmos a Deus, não temos a quem amar, porque Ele é o nosso Criador. E ao próximo como a ti mesmo. Quando você se ama, você é capaz de amar o teu próximo. Jesus deu a receita. Nós temos que colocá-la em prática. Kardec veio elucidar, esclarecer quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E é com esse esclarecimento, com essa clareza de ideias, que nós temos a certeza que podemos auxiliar o nosso próximo. Nas escolas, muitas vezes, nós percebemos a diferença entre os alunos. E quando você chama um aluno para conversar, e ele sente receio de falar o que está acontecendo com ele, com a sua vida, quando ele começa a confiar em você, e ele começa a contar a sua história, você vê que você pode ajudar além do ensinamento didático.
Então, nós precisamos entender que antes de sermos professores, orientadores, pais, amigos, vizinhos, tios, antes de sermos qualquer categoria social, nós somos espíritos. Somos seres imortais buscando a nossa melhora. Nenhum de nós está no planeta Terra a passeio. Todos temos mazelas para resolver. Uns mais, outros menos. Pouquíssimos são aqueles que já estão aqui em missão. Um Divaldo Franco, um Chico Xavier, que foi o nosso grande mestre. Mas nós somos ainda crianças em relação à nossa evolução. Por isso, se aprendemos um pouquinho mais, se temos essa clareza que a doutrina espírita nos traz, precisamos sim aprendermos mais e mais, porque precisamos de argumentos para ensinar o nosso próximo. Não basta dizer para ele, olha, você é um espírito eterno, você não vai morrer coisa nenhuma. Pode tentar se matar aí, que depois você vai ver que você continua vivo. Você só vai traumatizar mais o teu irmão. Nós temos que aprender, entender e ser sutis no ensinamento. Nem precisamos falar que somos espíritas, mas vamos trazer luz para este irmão. Vamos mostrar a este irmão que esta vida, que é a vida dele, é importante para alguém. É importante para ele mesmo. Que há pessoas à sua volta que o amam, embora talvez ele não perceba. Vamos dar a este irmão que está com estas ideias tristes, vamos colocar no lugar destas ideias tristes a esperança de uma vida melhor, de resolver uma situação, de buscar a luz com Jesus. Não existe outro mestre que nos ensinou mais do que Jesus. E se ele mostrou para nós que o Espírito continua vivo, quem somos nós para duvidar? Kardec desencarnou em 1869. De 1857 a 1868, Kardec se dedicou a codificar todos os livros da doutrina. E são estes 5 livros de que eu falei, são estes o alicerce da doutrina. Há outros? Claro que há. Mas nós, como espíritas, não podemos achar que ser espírita é apenas o dia que eu vou trabalhar no centro, o dia que eu vou tomar passe na casa espírita, o dia que eu vou assistir palestra no centro. Não. Nós somos espíritas 24 horas por dia. Auxiliamos os nossos irmãos, sejam eles católicos, protestantes, evangélicos, budistas, ateus. Não precisamos perguntar. Apenas precisamos aprender mais para ensinar, para auxiliar,
para trazer a luz onde, por algum motivo, a treva está dominando. Vamos salvar vidas, porque sabemos que uma vida salva é mais uma luz, é mais uma estrelinha que se acende no planeta para auxiliar na nossa evolução. O bem que nós fazemos, com certeza, nos é retribuído. Mas não é pensando na retribuição que nós devemos fazer. É, acima de tudo, cumprindo o nosso papel de cristãos. É, acima de tudo, auxiliando para que nossos irmãos não cometam o triste ato do suicídio e não atrasem a própria evolução. Que Jesus possa estar conosco sempre. Que Mãe Maria, esta mãe abençoada, que fica lá na portinha do Vale dos Suicidas, auxiliando a todos os seus filhos. E que Maria Madalena, esta mensageira e companheira do Cristo, na descrição, na evolução do cristianismo, possam estar com cada um de nós, para que possamos, como espíritas, continuar o que Kardec começou. Esta é a nossa grande função, trazer o conhecimento à luz da doutrina espírita para aquele irmão que precisa ver uma luz no fim do túnel. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer então agora a nossa prece de encerramento, pedindo a toda a espiritualidade que aqui esteve conosco, que toque o coração de cada um dos irmãos que por acaso, porventura, estejam pensando no ato do suicídio. Que este setembro amarelo seja amarelo, outubro, novembro, dezembro, todos os dias, porque auxiliar o nosso próximo é sempre gratificante, porque estamos com a espiritualidade a nos auxiliar. Que Maria Madalena possa levar acalanto a cada um que aqui esteve hoje, ouvindo, aprendendo, colaborando. E que todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, quer na casa de Maria Madalena, quer em cada uma das suas residências, recebam neste momento uma chuva de luzes, de saúde, de paz, de perseverança e, acima de tudo, de amor incondicional que vem das esferas de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Iluminando as tuas palavras, teus ensinamentos, a saudade aqui é imensa. E é uma pena que você não pode vir ao Rio para essa palestra, mas com certeza a próxima virá, né? Tenho certeza disso. Vamos fazer tudo para que você venha, tá bom? Muito obrigada pela noite, por suas palavras, seu carinho, sua voz macia. Bom te ver pelo telão, porque aqui no Maria Madalena a gente te vê pelo telão. Então, isso é muito bom, muito agradável aos nossos olhos. Muito obrigada, Wanda. Um grande abraço em você. Todos nós aqui do Maria Madalena estamos te abraçando. Bom? Obrigada, Yara. Muita saudade. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada mesmo. Lembrando aos amigos de casa que na segunda-feira nós temos, a partir das 18 horas, a prece coletiva
Logo após, nós temos o tema livre. E na sexta-feira, nosso encontro aqui no Maria Madalena, a partir das 19 horas. Muito obrigada a todos. E aqui vamos terminar a nossa transmissão.